Olá, pessoal, tudo bem? Nós retornamos aqui à nossa aula e hoje nós vamos para a nossa parte 2 falando sobre joelhos, né? E a nossa aula de hoje, nós vamos dar ênfase aí à condromalácia patelar e à tendinite patelar, que são os nossos inimigos aí no balé, lesões mais comuns dentro do balé clássico, tá? E a condromalácia patelar, eu já vou dizer para vocês que eu falo com total propriedade, porque eu desenvolvi condromalácia patelar. Foi bem sofrido esse período e não é fácil, justamente porque condromalácia patelar e tendinite atinge tantos bailarinos. Nós temos aquela leve mania, né, de trabalhar a hiperextensão demais do joelho, né, forçando bastante aí essa parte anterior do joelho, sobrecarregando bastante essa parte anterior. E a dor dos dois são muito parecidos, por isso que precisam de um diagnóstico médico. Mas nós vamos ver aqui com detalhes o que é a condromalácia patelar, apertei sem querer, e o que é a tendinite patelar. São coisas diferentes, tem gente que confunde um pouquinho achando que é a mesma coisa, tá? Então vamos definir aqui o que é a condromalácia patelar. A condromalácia patelar, ou síndrome da dor patelofemoral, caracteriza-se pela degeneração da cartilagem articular da patela, um osso localizado na frente do joelho. Esse desgaste pode ocorrer devido a uma série de fatores, como os traumas da região, sedentarismo, excesso de peso, desalinhamento do joelho, atividade física de alto impacto e idade. A gente já vê aí que soma alguns fatores do balé clássico, né? Então, nosso ossinho lá, para vocês se relembrarem, nosso ossinho, lembra que eu falei na aula passada, mostrei, olha, eu quero que vocês se reparem nessa cartilagem que tem entre a patela e entre os ossos. Eu mostrei a cartilagem para vocês lá. É dessa cartilagem que nós estamos falando aí no grau de lesão. Então, o que acontece? Às vezes, justamente nessas hiperextensões, a gente acaba tensionando demais, esse osso fica passando muito ali e realmente há um desgaste da patela. Da cartilagem da patela. Né? Então, a condromalácia patelar ela é classificada em 4 graus. Né? Grau 1, há um certo amolecimento da camada mais externa da cartilagem da patela, pode haver dor e edema. Geralmente, nos 4 graus vai ter dor e edema e inchaço, certo? Mas, conforme o grau também, vai ser mais dor, mais inchaço e mais instabilidade do movimento. Né? Grau 2, que foi o que eu desenvolvi também. Há lesões de cartilagem com até de 1,3 centímetros de diâmetro, as lesões ainda são pequenas e localizadas. Mas, gente, conto por experiência própria. Ou coisinha que não utiliza a gente, não dá para subir uma escada, não dá para descer, você sente muita dor realmente. Um plié, grand plié, então, gente, um grand plié se torna impossível. Plié você faz suportando a dor, como o meu era um grau 2. Mas o grand plié você desce e você não volta, você não consegue, não tem de onde tirar força, é muita dor mesmo. E grau 3, as lesões são maiores que 1,3 centímetros de diâmetro, e o grau 4, nesse ponto a cartilagem já sofreu tamanha erosão e é possível visualizar o osso subcondral que subsiste, sustenta. Uma coisa importante, gente, é identificar os sintomas o quanto antes e porque o tratamento exige realmente que você pare de realizar os movimentos que estão causando essa fricção, né? Que você realmente faça um fortalecimento depois, mas depois que trate, não é tipo durante, né? Então tem gente que faz assim, eu tô com dor no condromalácia patelar, eu vou começar a fazer mais exercício para parar a dor no joelho, porque é falta de exercício, e não é bem assim. Certo? Tem que passar por um tratamento certinho. Melhor coisa é ter um acompanhamento médico nessa hora, tá? E os portadores... na dança, gente, a gente tem que mudar muito esse hábito na dança ainda, né? Às vezes o bailarino reclama de dor no joelho, isso, aquilo, a gente fala que é normal sentir uma dor ou outra, então a gente não dá muita atenção, a gente quer que o aluno treine, que o aluno faça, que o aluno siga em frente, né? E às vezes isso tem mudado, na verdade, né? Os professores cada vez estão mais se preocupados com a saúde dos bailarinos, mas isso tem mudado. Mas, muitas vezes, antigamente, era visto como frescura. É por isso que os índices de lesões na dança têm caído, inclusive, porque hoje a gente tem uma maior preocupação com tudo isso, mais estudos em relação a isso. Os professores têm que estar estudando, né? E se você sabe que seu bailarino está sentindo uma dor anterior no joelho, você já fica atento. Pode ser condromalácia patelar, pode ser no começo do desenvolvimento de tendinite. Quanto antes ele parar e fazer reabilitação, melhor, né? Se ele sente dor ao retornar de um grand plié, você já sabe que pode ser isso, né? Então, a gente saber aonde dói, né, quais são os sintomas é muito importante dentro de uma aula, tá?
Então, os portadores de condromalácia patelar podem sentir uma dor leve ao redor ou sobre a patela, que piora ao descer escadas, rampas durante e após a prática esportiva ou após ficar muito tempo sentado. É uma coisa também que eu sentia, gente. Se ficava sentado com o joelho muito dobrado, assim, eu sentia bastante dor interna, assim, né? Ou a perna esticada, não tinha uma posição muito confortável. Ficava muito tempo em uma posição só, começava a sentir dor, né? E inchados, ruídos, né, como um clique, isso eu até falo, meu joelho faz isso até hoje, mas hoje já não sinto mais dor, hoje eu já fiz o tratamento, né, já não sinto mais tanta dor, mas também eu não abuso muito de movimentos muito bruscos aí pro meu joelho, não. E ao se movimentar, a ardência pode estar presente em alguns casos, entretanto, nem sempre a condromalácia causa dor, olha a atenção que a gente tem aí, tá? Porque às vezes o bailarino pode estar não dando atenção para essa dor, porque a dor é muito leve ou não tá sentindo ali, e realmente isso pode agravar na evolução dos estágios, tá? Por isso é muito importante procurar um ortopedista, é o primeiro sinal de desconforto. Sentiu uma queimaçãozinha dentro do joelho, pede pro seu aluno, fala, tá se queimando, já pede para ele fazer um exame, porque quanto menor o grau, mais fácil o tratamento, certo? O grau 3, grau 4 é mais difícil de tratar, mas o grau 1 ali tem como tratar, tem como o aluno voltar a fazer tudo, certo? Primeiro trata, depois reabilita as regiões que fortalecem em volta para não sobrecarregar essa cartilagem e tudo certo, entendeu? Mas tem que ter esses procedimentos, tá? Então, diagnóstico e tratamento. Diagnóstico é basicamente clínico, observação mesmo realmente da movimentação do joelho, pode ser feito um raio-x, uma ressonância magnética em todos os casos, né? E também, se o aluno já faz uma atividade física, né? Se faz aula de balé, por exemplo, o seu bailarino já vai chegar, já vai falar isso pro médico, e o médico já realmente vai abrir essas suspeitas, né? O tratamento pode ser longo, levando de 6 a 12 semanas, por surgir sinais de melhora, né? No meu caso, eu já falo isso pra vocês aqui, né? Não teria que estar abrindo isso no meu caso, mas pra vocês perceberem, né? E eu demorei um pouquinho pra fazer a reabilitação e eu, né, não tô com o meu peso ideal também, isso criou um agravante, né? Demorou um pouquinho mais meu tratamento. Pra mim sentir realmente meu joelho sem sentir dor mesmo, assim, pra dar aula e tudo mais, demorou mais de um ano, né? Então, até então, assim, diminuiu, depois de uns 3, 4 meses diminuiu, já consegui andar, subir e descer uma escada, né? Mas pra realmente parar mesmo, sentir dor, foi quase um ano. Casos extremos, né, cirúrgico daí, né, se tiver realmente impossibilitando casos ali 3, 4, realmente às vezes precisa realmente de uma artroscopia, tá? Uma técnica minimamente invasiva, mas é cirúrgica, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tendão patelar, que nós vamos falar, na verdade, sobre a tendinite, mas é importante a gente entender a importância do tendão patelar. O tendão patelar, além dele fazer aquele movimento de extensão, todo mundo acredita que ele só tem essa função de extensão, ele tem uma outra função extremamente importante, por isso que às vezes ele sofre uma sobrecarga, que é o processo de aceleração e frenagem. Então, quando você está caminhando, que você dá uma corrida, que você vai parar, frear, né? Esse tendão patelar tem essa função dessa contração para conseguir essa frenagem. Então, vamos transferir isso para a dança, a importância que isso tem. Qualquer salto que a gente faz, esse retorno do plié, essas caminhadas que a gente faz no palco rápidas. Então, o tendão patelar, ele é muito utilizado na dança, por isso que pode haver a tendinite, porque a gente é por uso excessivo mesmo, a gente dá uma sobrecarregada no tendão, e se a gente não tiver um trabalho muscular suficiente, aí que está a importância da preparação física. Né, quando a gente fala, é importante a preparação física. Quanto mais bem preparados os músculos, menos sobrecarga a gente vai ter sobre esses tendões, tá? É o trabalho correto, né? Então, todo o trabalho correto é importante. E a tendinite, o que é a tendinite, né, patelar? Gera, né, um desconforto, uma inflamação aqui nessa região, né? E quando você gera essa inflamação, você inutiliza praticamente o tendão ali e realizar o seu trabalho em 100%, né? Então vamos ler aqui, ó. A mais aceita, existe diversas hipóteses de por que a tendinite patelar ocorra. A mais aceita é de que em alguns momentos o músculo anterior da coxa perde sua capacidade de absorver o impacto por redução da qualidade de contração excêntrica. Percebem? Que está ali diretamente ligado ao trabalho de fortalecimento da coxa. Se a coxa não fizer seu trabalho, o que acontece? O tendão é sobrecarregado, tá?
gerando sobrecarga ao tendão patelar. Acredita-se ao ter que exercer parte da função do músculo quadríceps, o tendão acaba sofrendo alongamento e encurtamento acima do seu limite fisiológico e, como consequência, ocorre inflamação intensa em um primeiro momento, seguindo de degeneração, destruindo a morte do tecido tendíneo. Ao degenerar o tendão, fica mais espesso, comprime a membrana que envolve, reduzindo seu fluxo sanguíneo e agravando ainda mais o problema. Então, para vocês perceberem como o trabalho de consciência corporal ali, o trabalho de fortalecimento muscular é extremamente importante para evitar, certo? Então, o sinal de menor dor significa para o seu aluno, para ele de fazer as coisas que ele está fazendo, reavalia a sua aula, reavalia a forma como você está lidando com os músculos desse seu aluno, né? Às vezes não é pensar somente no movimento do balé, é na construção corporal do seu aluno, o que você está gerando nele. Então, isso é extremamente importante, tá? Informações importantes sobre a tendinite patelar. Sintomas: dor local. Sentiu dor anterior, percebeu que você colocou a mão, tá quente, tá inflamado, tendinite patelar, gente, sem erro, tá bom? Então, assim, quando eu tive a condromalácia patelar, isso é uma coisa importante de se falar, eu tive a condromalácia e a tendinite patelar ao mesmo tempo, que foi o que me prejudicou em identificar a condromalácia, né? Como eu tinha uma vermelhidão no meu joelho, estava quente, que é a tendinite, eu parei, né? Fiz descanso. Depois de 15 dias, realmente a tendinite começou a desinflamação, estava tomando remédio, estava fazendo todo o tratamento. Mesmo assim, a dor persistia internamente. E foi aí que eu, voltando ao médico, ele falou assim, então não é só tendinite, talvez seja condromalácia também. E aí a tendinite foi algo que tratei super rápido, porque era só um grau de inflamação mesmo ali, né? Não tinha uma degeneração, mas a condromalácia me demorou um pouquinho mais de tempo. Para vocês verem como meu joelho estava realmente se sobrecarregando, né? Então, quem pode ter, né? Pessoas que fazem salto, aterrissam, olha aí na dança, fica claramente. Aí a importância de quando o aluno começa a ter muito salto, muita aterrissagem, principalmente a técnica masculina, de ter um piso que ajude a absorver o impacto, tá? Então, aí a importância do piso suspenso, né? Justamente nesse trabalho, tá? Mas precisa ter piso suspenso desde o iniciante? Gente, se não está trabalhando salto, aterrissagem, altas, não vejo tanta necessidade. Lógico que sempre é bom ter a precaução, mas a partir desse momento aqui, ó, que você precisa se preocupar com o seu piso, tá? Falta de alongamento muscular. Na dança nós não sofremos falta de alongamento, mas é mais uma questão de sobrecarga mesmo. Se você não tem fortalecimento muito nas coxas, você acaba sobrecarregando o tendão. E um agravante que nós temos do balé clássico é o andeor, né? Essa rotação externa, que muitas vezes, como não está alinhado esse plié, às vezes não está alinhada essa rotação, sobrecarrega, sim, os joelhos, tá? Então, os tratamentos podem ser cirúrgicos e não cirúrgicos, né? A classificação da tendinite patelar depende realmente do grau de desenvoltura, né? Então, a primeira fase, fase 1, né? É dor apenas após atividade, mas o rendimento no esporte não é prejudicado. Ou seja, você realiza suas atividades normalmente, mas o seu rendimento não você só fica aquela dorzinha. Se você está sentindo às vezes uma dorzinha no joelho pós-atividade, é um sinal que talvez esteja na hora de você repensar ou se você está precisando fazer uma preparação física para suas coxas fortalecerem mais, para tirar sua sobrecarga, mas o mais importante às vezes é fazer realmente um acompanhamento médico, uma ressonância para ver se está havendo algum tipo de inflamação ou algum tipo de desgaste. Dor durante e após a atividade, embora o paciente ainda seja capaz de executar satisfatoriamente em seu esporte, classifica na fase 2 a tendinite patelar que interfere no sono do paciente, tá? Ou seja, ele consegue realizar, mas ele sente muita dor após, então fica naquele processo realmente de medicação, né, de estar sentindo dor durante, estar sentindo dor, sempre está com aquela dor, mas ainda assim ele consegue não ter uma queda no rendimento, mas aqui já começa a apresentar sim, né? Dor durante e após fase 3, dor durante e após atividade, impossibilitando a pessoa de realizar o esporte. E 4 é a ruptura completa do tendão, exigindo reparação cirúrgica.
né? Que aí é realmente a pessoa, às vezes a ruptura também pode não estar ligado com algum desgaste, pode ser realmente aí, pode ser uma queda, um salto errado, uma queda errada, pode ser realmente algo momentâneo, que não precisa ser realmente algo que aconteceu ao longo das aulas, que o aluno realmente não tinha fortalecimento adequado. A ruptura pode ser por esse processo todo, ou pode ser por algo momentâneo mesmo. Gente, prevenção para tendinite ou para condromalácia, os dois, né? Manutenção do programa de fortalecimento dos músculos excêntricos, né? Então, vamos fazer aí a preparação física. Se não está incluído na sua grade ainda, tá na hora de pensar nisso, né? Ao menos uma vez ao ano, qualquer bailarino, gente, qualquer aluno, na verdade, qualquer pessoa que pratica atividade física tem que fazer uma avaliação médica estrutural, né, para falar sobre isso, ter um acompanhamento médico, né, dar uma avaliada nos tendões realmente, se tem um equilíbrio muscular, façam esses testes anualmente para vocês terem mais saúde, né, indique para os seus alunos também. Se vocês têm uma escola, gente, procure médicos da região, fisioterapeutas da região que trabalham com isso e faça parceria, às vezes cobram mais barato seus alunos para eles fazerem lá uma vez ao ano e ter esse acompanhamento. O seu trabalho vai se tornar mais sério, né? Os pais dos seus alunos vão ver que você realmente tem essa preocupação, né? E busque, vocês estão aqui estudando, ó, faça anotações, fale sobre isso. Se precisar, faça palestra com os pais das preocupações que vocês têm, né? Para eles realmente sempre ficarem atentos a tudo isso. Treinamento sempre sobre a supervisão de um treinador experiente. Então, assim, é o que vocês estão fazendo aqui, estudando mais. Então, é importante orientar os seus professores, se você é proprietário de escola, se você é professor, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Estudando também, né? Gente, estudem mesmo, se aprofundem. Eu trago aqui bases, né? Em cada aula e deixo para vocês realmente se aprofundarem. Tudo que a gente quer saber mais, a gente precisa correr atrás, certo? Não dá para trazer tudo mastigado. Eu trago as informações aqui para vocês e cabe a vocês destrinchar e gravar isso na cabeça de vocês e querer saber mais e fazer as anotações e se aprofundar, certo? Porque é muito conhecimento, né? Então, outra coisa também importante, professores, orientem sempre nas aulas, façam os aquecimentos das articulações, né? Para que realmente libere aquele líquido sinovial, diminua os atritos, né? Quanto menos atrito, melhor o desenvolvimento nas aulas, né? E também os alongamentos, que são extremamente importantes. Aquecimento, fortalecimento e alongamento, todas as aulas nós temos que ter, certo? E jamais realizar sobrecarga súbita em um treino, né? Então, não ache que você realmente exigir demais do seu aluno, mais do que só para realmente fazer o trabalho avançar mais rápido, vai beneficiar ele. Cada passo, cada dia um passinho ali, né? A construção corporal de um bailarino tem que ser sempre pensando primeiramente na saúde desse aluno, né? E depois na performance. Quando a gente fala de performance de alto nível, aí é uma outra questão, mas aí a gente já tá com um acompanhamento fisioterápico, acompanhamento médico e tudo mais, que a gente sabe que existe sim uma sobrecarga dessas musculaturas, desses tendões e que realmente podem haver lesões, né? Tô falando isso para alto nível, né, de treinamento, que são 5, 6, 7 horas diárias, né? Mas ali que a gente tem as aulas na nossa escola, as aulas 2 vezes na semana e tudo mais, o básico que a gente realiza, o aquecimento, né, o fortalecimento, o bom desempenho da nossa aula na correção dos movimentos certinhos, de observar se o aluno está realizando certo, se esse joelho não está saindo de uma rotação, não está acompanhando rotação, né? Então, tudo isso já minimiza muito a porcentagem de lesões. E um questionamento que eu deixo nessa aula, já que a condromalácia patelar e a tendinite ocorrem ali praticamente na mesma localização, né, à frente aqui no joelho, né? Como que a gente sabe se é um ou é outro, né? Então, eu falei aqui durante essa aula, espero que vocês tenham prestado atenção, alguns quesitos que você reconhece os sintomas, né, de um e outro, certo? Deixo aqui para vocês. Pessoal, um grande abraço, nos vemos em breve. Até mais.